Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Você agora faz comigo uma viagem, um resumão sobre responsabilidade civil. Responsabilidade civil é a consequência no direito civil do dano do ato ilícito. Então, o ato ilícito, quando ele é praticado, ele gera uma consequência no direito penal, chamado pena ou medida de segurança, gera uma consequência ou mais de uma no direito administrativo, multa, por exemplo, e no direito civil gera algo chamado responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil, olha, a responsabilidade vem do latim respondere, spondeu, responder. Responsabilidade civil, ela serve basicamente para três coisas. Primeiro, serve para reparar o dano. A palavra paribus em latim significa aparência. Reparar significa voltar à aparência que estava antes do dano. Então serve para reparar o dano, serve para punir o agressor, se precisar, e serve também para dar exemplo para a sociedade. Portanto, a responsabilidade civil tem um efeito reparador, tem um efeito punitivo e tem um efeito didático. Esta punição, ela é também chamada de dano punitivo, punitive damages, porque a tendência é justamente deixar para o direito penal somente aquelas ofensas mais graves. Ofensa menos grave se resolve no cível através da responsabilidade civil. Meu amigo, nós temos uma ocorrência, temos um dano, temos, na maioria dos casos, um ato ilícito, porque é possível ter reparação por ato lícito, vide, por exemplo, a desapropriação, mas na maioria dos casos nós temos um ilícito, aquilo que é contrário ao direito, aquilo que gera um dano, aquilo que quebrou o dever de neminem ledere, porque todos nós temos o dever de não causar dano ao semelhante, temos a obrigação de neminem ledere. Quando ela é quebrada, entramos, portanto, no mundo do ilícito. E a vítima do ato ilícito vai pedir a reparação do dano. A lei é clara, quem comete dano comete ato ilícito, quem comete ato ilícito tem que reparar o dano, e a reparação é o que a vítima perdeu e o que deixou de ganhar. Para isso, vai ter que provar os elementos da responsabilidade civil. Por regra, são 4 os elementos da responsabilidade civil. 4, olha para cá. Conduta, dano, nexo e culpa. Conduta, dano, nexo. Nexo também chamado de nexo causal, relação de causalidade. Nexo e culpa. Isso é chamado de responsabilidade subjetiva, porque tem o elemento culpa, e a culpa está aqui, está no subjecto, está na pessoa, está no sujeito. Por exceção, pode haver a responsabilidade objetiva. Pois bem, a conduta, conductere, é o comportamento. Conduta é um comportamento que pode ser positivo ou negativo, pode ser uma ação ou uma omissão. E ainda nessa conduta positiva ainda pode ser própria ou imprópria. O abuso de direito gera uma ilicitude. O abuso de direito também gera reparação. Quando você faz um ato lícito demais ao ponto de causar dano ao semelhante. Liga nas siglas, hein? Porque enquanto eu falo, os artigos estão aparecendo aqui pela tela. CCB significa Código Civil Brasileiro. E NCPC significa Novo Código de Processo Civil. CF significa Constituição. Esse dano é a diminuição ou subtração de um bem jurídico. O dano pode ser individual, pode ser coletivo, pode ser patrimonial, extrapatrimonial, pode ser direto ou indireto, também chamado em ricochete, pode ser efetivo, pode ser a perda de uma chance, pode ser ainda um prejuízo emergente ou pode ser um lucro cessante, ou seja, a vítima pode ter aquele prejuízo imediato e pode deixar de ganhar outras coisas, outros valores por causa do dano. Tudo isso a gente chama de dano. E o nexo é aquela relação que vai ligar aquela causa, aquela conduta daquela pessoa àquele determinado dano. A isso nós chamamos de nexo. E a culpa no direito civil significa por causa de.
Pois bem, então provada a conduta, dano, nexo e culpa nos casos, regra de responsabilidade subjetiva, em tese temos os elementos da responsabilidade civil. Mas tem um outro tipo de responsabilidade civil chamada objetiva. Ela será chamada objetiva aquela que só tem conduta, dano e nexo, ou seja, não se discute culpa, em duas situações. Primeiro, quando a lei determinar que seja responsabilidade objetiva, ou quando houver o risco, chamada teoria do risco, risco-proveito, aquelas situações onde para alguém lucrar, para alguém ganhar, coloca pessoas experimentando um risco. Outras pessoas têm o risco e ele tem o ganho. Olha, então para este bonitinho, caso haja dano a essas pessoas expostas a risco, ele vai ter que pagar calado. É o que se chama de responsabilidade objetiva. Pois bem, responsabilidade objetiva advinda da lei, eu tenho como exemplo responsabilidade civil ambiental ao consumidor, responsabilidade civil do Estado quando há uma ação. Nós temos a responsabilidade civil que a lei manda. Quando um prédio cai, o responsável é o dono do prédio. Quando algo é arremessado de um prédio, o habitante do local é que é responsável perante a vítima. O dono ou detentor do animal responde pelo dano do animal. Todos os donos de hospedarias respondem pelo dano que o hóspede causa. Todo o dano do educandário responde pelo dano causado pelo aluno. Todo empregador responde pelo dano causado pelo seu empregado, pelo seu preposto, pelo seu comissário. Pois bem, então isso aqui é chamado de responsabilidade objetiva porque assim a lei determina. Existe parte da doutrina que diz que quando a responsabilidade é subjetiva, o nexo está no mundo real, está no mundo dos fatos, chamado nexo real. Mas quando é a lei que determina que outra pessoa seja responsável, temos também o nexo, mas não é chamado de nexo real, é chamado de nexo normativo. E temos a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco, ou seja, quando para eu ganhar eu exponho terceiros a risco, se algum desses terceiros experimentar um dano, eu sou responsável caladinho, ainda que eu não tenha tido imprudência, negligência, imperícia ou dolo. Pois bem, e essa culpa aqui ela pode ser de várias espécies. A culpa aqui é em sentido genérico, desde a Roma antiga que se dá nome. Culpa por ato positivo é chamada culpa in comitendo, culpa por ato negativo, culpa in omitendo. Culpa por alguém, pelo ato de alguém que você tem responsabilidade legal é chamado de culpa in vigilando. Por exemplo, eu coloquei bem aqui, ó. Tá vendo? Os pais são responsáveis pelos danos causados pelos filhos menores, os tutores e curadores são responsáveis pelos danos dos tutelados e curatelados. Os pais são responsáveis pelos danos dos filhos menores que estejam sob sua responsabilidade, sob sua guarda. O menor pode ser civilmente responsável, sim, basta que ele tenha patrimônio e não haja alguém que deva pagar o dano por ele. A culpa pelo ato do empregado, pelo ato do preposto, é chamada culpa in eligendo. Detalhe importante: aquele que repara o dano causado por outrem tem direito de se ressarcir junto ao causador do dano. Isso é chamado de direito de regresso. A culpa é chamada in custodiendo quando é uma culpa pelo dano causado pela coisa, como por exemplo o dano causado pelo animal. E a culpa é chamada in contraendo quando existe a fuga de uma negociação, por exemplo, quando alguém sai na fase pré-contratual sem dizer se quer ou não. Aquela culpa, por exemplo, da pessoa que rompe o noivado de forma imotivada, isso é chamado de culpa in contraendo. Pois bem, então uma vez que nós temos tudo isso aqui montado em uma petição inicial, teremos o contraditório, teremos a defesa, porque se tem a petição inicial, tem a contestação, se tem a actio, tem a exceptio. Pois bem, o direito de defesa, o sagrado direito do contraditório está aqui. Se pode arguir uma defesa direta. Defesa direta são duas: inexistência do fato ou negativa de autoria, são as chamadas defesas diretas. E as defesas indiretas são aquelas que não negam a ocorrência, não negam a ligação com a pessoa, mas existe um permissivo para que aquele dano tenha sido causado. São esses aqui: legítima defesa,
Age em legítima defesa aquele que usa moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra. O estado de necessidade quer sacrificar um direito ou interesse para salvaguardar outro direito ou interesse de igual ou de maior importância. Culpa exclusiva da vítima, que também pode ser uma atenuante de culpa concorrente. Temos um fato de terceiro, quando alguém que não a vítima e não o causador do dano é que foi responsável por esse dano. Este causador, no caso, não é o autor da conduta, mas um terceiro. Por exemplo, quando alguém empurra alguém na rua para ser atropelado. Nós temos aqui o caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior tem a ver com natureza, meu amigo. O caso fortuito é aquilo que é imprevisível, imprevisto, e força maior é o que é inevitável. Estrito cumprimento do dever legal trata-se do dano causado pelo agente público, aquele que deve causar o dano como sendo uma atuação do seu poder-dever. O exercício regular de direito, por exemplo, é aquelas situações onde alguém se autocoloca em risco e dá direito ao outro de experimentar, portanto, o dano daquele risco, como, por exemplo, luta de boxe, luta de MMA ou coisa parecida. E a cláusula de não indenizar é aquela famosa cláusula não nos responsabilizamos por danos, etc. e tal, que em relação de consumo ela não é aceita entre pessoas físicas. Direito do trabalho também não é possível, mas em relação civil é plenamente possível ter uma cláusula onde alguém assuma todo o risco de sofrer dano. Então você já aprendeu comigo até agora os elementos que formam, aprendeu quais são as defesas, e uma vez isso sendo julgado, vai gerar uma sentença que, em sendo procedente, vai gerar uma reparação. Lembra da reparação? Olha, volta à aparência anterior ao dano. Esta reparação, em regra, ela tem que ser in natura, ou seja, tem que haver a restauração do próprio bem, o restauro do bem, ou a reposição, a substituição do bem. Somente se não for possível é que a lei admite a substituição por dinheiro. Então, a reparação pecuniária, a indenização em dinheiro, somente se não for possível a substituição ou a restauração do bem. Veja, a extinção da responsabilidade civil no direito civil é de 3 anos. Em relação de consumo, 5 anos. Em face do Estado, 5 anos. Esta reparação é o seguinte: a sentença pode ser genérica, a sentença pode dar o andebetur, mas só dá a quantificação depois em liquidação de sentença. É possível? A responsabilidade ela é patrimonial. Com todos os bens do causador do dano, ele se torna responsável por esta reparação. Esta reparação pode ser tarifada ou não tarifada. A regra é a não tarifação, mas em alguns casos a lei diz um valor para ser reparado. Por exemplo, se houver morte de alguém, tem que se pagar alimentos para quem o morto devia, para os dependentes econômicos do morto, tem que pagar o funeral, tem que pagar o tratamento e o luto da família. Se houver, por exemplo, lesão, todo o tratamento, e se houver defeito físico, a diferença da perda laboral que esta pessoa sofreu, por causa do defeito físico. Se houver cobrança indevida, se for adiantada, tem que pagar o exato valor dos encargos projetados adiantados, ou seja, se eu sou cobrado adiantado por 10 dias e se eu pagasse depois de 10 dias fosse pagar R$5 de juros, vou ter direito ao abatimento de R$5. Se a cobrança é feita maior, o exato valor da cobrança a maior tem que ser debitada, tem que ser paga por quem cobrou indevidamente aquele que foi cobrado. E se houve cobrança duplicada, ou seja, devia, já paguei, estou sendo cobrado de novo, mesmo eu provando que já paguei, estou sendo cobrado com má fé, vou receber em dobro o valor da cobrança. Então, isso aqui é o que a gente chama, por exemplo, de tarifação da RC. Detalhe: quando nós temos uma ação penal, se na ação penal já foi julgada a conduta, dano, nexo e culpa, nocível não se vai discutir, se vai apenas liquidar e executar a sentença no cível. Mas se houve absolvição por falta de provas, o juízo cível é livre para decidir se há ou não cabimento de reparação civil. E se houve também absolvição com prova, não cabe reparação civil, porque todo julgamento penal, como que está em jogo é a prisão e não apenas patrimônio, o julgamento penal ele é muito mais completo, ele é muito mais aprofundado. Por isso que ele determina, por regra, o destino do julgamento civil. E veja, quando alguém é condenado, ele pode ser condenado a
colocaram bem à disposição um capital para que os rendimentos é que gerem a reparação para a vítima. Pode haver hipoteca judiciária, pode haver aí toda a sorte de garantia de pagamento e, em não havendo pagamento, a execução patrimonial desse pagamento nos moldes do Código de Processo Civil. Pois bem, então isso aqui é um resumo de responsabilidade civil. Vou tratar tópico a tópico cada um desses assuntos em um programa próprio. Responsabilidade civil é isso. É isso, é isso. Assista e curta, favorite, é isso, é isso, é isso.